Quando considerei o meu caminho, William Marion Branham, sábado, 10 de junho de 1959, Chicago, Illinois, Estados Unidos da América. Muito obrigado, meus irmãos, e é certamente um prazer estar aqui. Muito obrigado. Agradeço-lhes por tanta bondade. Fico muito grato por isso. Me faz sentir bem quando a gente se sente bem-vindo. Não há nada mais agradável do que vir a um lugar onde você se sente bem-vindo e em casa. E eu estava pensando, quando estava ali, na bondade das pessoas, na bondade de Deus e das pessoas. Há poucos instantes ouvi essa mensagem que foi entregue e o Espírito Santo respondeu que ouvíssemos a mensagem. E então, ouvir esses irmãos se levantarem e dizerem essas coisas, isso me faz sentir bem. Hoje, por acaso, eu peguei alguns anúncios. Como o irmão José disse a vocês ontem à noite, eu cheguei correndo desta vez. Estava programado para viajar para o exterior neste exato momento, mas fui recusado por causa de uma investigação fiscal, pela qual estou passando neste momento em minha igreja. E a fundação da igreja, como temos que ter números governamentais e assim por diante, que não sabíamos, porque o tabernáculo é um tabernáculo interdenominacional. Não sabíamos que era preciso passar por toda essa burocracia. Achávamos que éramos apenas uma igreja e tínhamos diáconos, pastores e assim por diante. Mas o governo muda, e eles mudaram em 49, creio que foi. Bem, eu estava no campo pregando naquela época, não sabia das mudanças deles e do que o Congresso fez. Como eu disse ontem à noite, estamos falando de Sputniks e luas, mas não podemos nem cuidar do que temos aqui embaixo, quanto mais ir para outro lugar, ou eu não posso de modo algum. Pelo que parece, não estamos fazendo um bom trabalho nisso, como nação ou como povo. Mas então, outra grande coisa aconteceu, como notei no anúncio. Eu disse a José há poucos instantes: Irmão José, cometi um erro terrível ontem à noite. Não gosto de fazer uma reunião sem ter um culto de cura, pelo menos uma vez durante a convenção. E o colocamos para sexta-feira à noite. E então peguei o anúncio e o irmão Grant, meu gracioso e precioso irmão e amigo, iria realizar um culto naquela noite para buscar o Espírito Santo. E eu não gostaria de tirá-lo de lá. E José disse que o irmão Grant havia sugerido isso e se dispôs gentilmente a cedê-lo para uma noite de oração pelos enfermos. Não sei se o irmão Grant está aqui, ainda não o vi, mas o Senhor Deus abençoe nosso irmão por sua nobre alma e pela maneira como ele tão graciosamente cedeu aquele tempo. Eu disse a ele que poderíamos mudar e fazer isso em uma quinta-feira à noite, da mesma forma que na sexta-feira. E vamos em frente, porque acho que é mais essencial que almas sejam salvas do que toda cura que poderia ser feita. Isso é certo. A alma é a coisa principal, porque você pode ser curado de suas doenças e aflições, isso é verdade. Eu sei disso, mas quando a alma é curada, ela é eterna. E quando o corpo é curado, você pode ficar doente novamente, mas a alma é a coisa principal. Pois você já tentou avaliar o que é a vida eterna? O que você poderia dar por ela? Se eu pudesse voltar a ser um rapaz de 19, 20 anos de idade e tivesse todo mundo e vivesse 500 anos sem doença ou velhice, ou vivesse mais uns 10 anos e tivesse todos os tipos de problemas e implorasse por comida e fosse perseguido e martirizado no final, mas tivesse a vida eterna, eu escolheria isso. Quando os 500 anos acabassem, tudo estaria acabado, mas nunca acabará com a vida eterna. Viverei na presença de Cristo para sempre. Só não sabemos o que está contido nesse tesouro que Deus nos deu. Irmão Rasmussen, é muito bom revê-lo nesta noite. Não temos tido muito companheirismo. Estivemos juntos e com diversos ministros.
Acho que em breve teremos um café da manhã e então poderemos apertar as mãos uns dos outros e ter algum tempo de companheirismo com todo esse excelente grupo de homens que está constantemente persuadindo e pedindo a cada ano para virmos ao seu companheirismo. Isso me faz sentir muito bem. Minha esposa também gostaria de agradecer a todos pela recepção de ontem à noite. Ela não pôde vir na noite passada. Temos um garotinho, José. Quantos de vocês lembram de mim falando que José viria anos antes de ele chegar aqui? O Senhor me mostrou que ele viria 6 anos antes. E ele é um garoto cheio de energia. Ela é uma mulher pequena. Eu estava falando aqui há algum tempo e em uma reunião em espanhol e eu disse: este é um encontro internacional. E continuei: sou irlandês, minha esposa é alemã, meu bebê é índio e eu estou falando em espanhol. Depois disso, uma menina espanhola disse: irmão Brana, o senhor não acha que seu bebê é um pouco pálido para ser um índio? Respondi: um índio só na ação. De fato, é um garoto cheio de energia. Como já é um pouco tarde, não vamos nos demorar muito. E que o Senhor nos abençoe agora, enquanto inclinamos as cabeças para falar com Ele. Pai bondoso, não conseguimos encontrar palavras para expressar o que sentimos em nosso coração. Como foi dito por alguém há algum tempo na reunião, ele podia falar 7 idiomas diferentes e podia falar fluentemente. Mas quando se aproximou de ti uma noite, ele não conseguiu encontrar palavras para expressar como se sentia. Então, tu lhe deste uma nova língua para expressar seus sentimentos a ti. É assim que nos sentimos, Senhor. Não há palavras que possamos formar em nosso pensamento para dizer como te amamos e para te agradecer pelo que tens sido para nós. E não conseguimos ser reverentes o suficiente, nem conseguimos ter pensamentos profundos o suficiente para vir a ti e pedir que continue conosco. Oh, precisamos de ti, Senhor. Como disse o compositor, eu preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. A cada hora eu preciso de ti. É assim que nos sentimos, Senhor. Portanto, aproxima-te de nós agora, enquanto estamos assentados após um grande dia de discursos e manifestações de tuas bênçãos. E viemos nesta noite para ouvir novamente a palavra. Rogamos que o Senhor tome as palavras de teu servo e as fale ao coração de teu povo. E quando sairmos esta noite, que nossos corações estejam tão cheios de teu amor, que saiamos daqui com a determinação de te servir mais do que nunca na vida. E se houver um visitante que tenha entrado em nosso meio nesta noite, que não te conheça no batismo do teu Espírito, ou que não te tenha conhecido mediante uma confissão de fé, que esta seja a hora em que ele diga aquele eterno sim a Deus e renda tudo o que tem. E se isso já tiver sido feito e eles ainda não tiverem recebido o Espírito Santo desde que creram, que esta seja a noite em que recebam o dom de Deus em suas vidas. Se houver enfermos entre nós, Senhor, que eles saiam daqui nesta noite regozijando-se e agradecendo a Deus pela fé e saúde que encontraram. Estamos dependendo de Ti, Senhor, pois prometeste que nos encherias de coisas boas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora, fale aos nossos corações, conforme nossa necessidade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Escolhi para esta noite o tema Quando considerei o meu caminho. Gostaria de ler algumas das Escrituras, ou um versículo da Escritura encontrado no Salmo 119 e no versículo 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Davi estava numa situação difícil quando escreveu esse salmo. Conta-se que foi durante o período em que Saul estava ameaçando matá-lo e sua casa estava sendo vigiada. Os homens de Saul estavam à espreita, esperando para ver quando Davi saísse. Então o matariam. E posso imaginar nesta noite
vendo Davi andando de um lado para o outro, para cima e para baixo, torcendo as mãos. E geralmente é quando um homem se encontra numa situação difícil que ele se volta para Deus. É uma pena que sejam necessárias essas coisas para fazer com que um homem reconheça que é um pecador ou que está longe da presença e da bênção de Deus. Mas Deus faz isso dessa maneira, e eu posso vê-lo enquanto ele está refletindo. E, de repente, a bondade de Deus irrompe e ele começa a cantar. Quando considerei os meus caminhos, voltei os meus pés para os teus testemunhos. Há alguns meses, em nossa pequena cidade de Jeffersonville, Indiana, fui chamado por uma mãe para ir falar com o juiz do tribunal, que é um amigo pessoal meu, e interceder por seu filho, pois ele estava indo para a penitenciária por ter roubado um carro. Liguei para o juiz e disse: "Posso falar com o senhor pela manhã, em particular, um pouco antes do julgamento?" E ele respondeu: "Claro." Fui até o seu gabinete e bati à porta, que foi aberta. Ele pediu ao homem que saísse e me deu um grande e agradável aperto de mão e perguntou: "O que está te incomodando esta manhã, irmão Branham?" Eu respondi: "Juiz, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa, sabendo que o senhor vai se apresentar algum dia diante de um juiz justo, e eu sei que o senhor tem que ser honesto em suas decisões, segundo o melhor de seu conhecimento. Mas o rapaz que o senhor vai julgar em alguns minutos, a mãe me chamou ontem à noite e disse que seu filho chorou em seu ombro e disse: 'Mãe, se Deus me deixar sair, eu o servirei todos os dias da minha vida.'" O juiz olhou para mim e disse: "Billy, sabe de uma coisa? Eu nunca mandei um homem para o presídio que não quisesse ser um pregador antes de sair. Veja, é quando estamos numa situação difícil que começamos a pensar em Deus. É uma pena que tenhamos que fazer as coisas dessa maneira, mas é assim mesmo. Quando Israel se viu em problemas por ter abandonado a Deus, por ter ido após ídolos e feito coisas que não devia fazer, então eles se voltaram para Deus e clamaram. Sacrificaram ovelhas e animais e clamaram dia e noite por misericórdia. E então, o estranho é que, como aconteceu com Israel, assim acontece com a igreja hoje. Deus vem em seu socorro, e então, depois que tudo passa, eles se esquecem de tudo. Se Deus foi tão misericordioso a ponto de perdoar os pecados de um homem e lhe dar a vida eterna, ele deveria ser tão reverente diante de Deus todos os dias de sua vida, de modo que nunca desvie os pés dos testemunhos de Deus. Deveria sempre caminhar retamente diante de Deus. Mas é assim mesmo, eles agem dessa forma. Cabe a todos nós, enquanto não estamos em problemas, buscar a Deus. Não é bom esperar até que entremos numa situação difícil para então buscar a Deus. É melhor encontrá-lo agora, pois está escrito que Ele é socorro bem presente na hora da angústia.